Amados e queridos irmãos que nos assistem nesse momento, é um prazer podermos estar novamente dando início a esse momento de adoração ao nosso Deus. Convido a todos vocês nesse momento a fazermos uma oração para iniciarmos esse momento tão especial que o Senhor tem nos concedido, graças a cooperação de servos de Deus que têm se prontificado para estarem aqui conosco na ministração desse culto online. É um momento nosso, da nossa congregação e também daqueles a quem vocês têm convidado, têm passado aí o nosso link compartilhado para nos assistir e também para adorar o Senhor. Esse é o nosso propósito maior, de adorarmos a Deus por tudo que Ele é. Louvado seja Deus. Então vamos orar nesse momento, pedindo as bênçãos de Deus sobre esse lugar e sobre a casa de cada um dos nossos ouvintes. Pai bendito, Deus glorioso, santo e todo-poderoso, louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor da glória, porque Tu és maravilhoso. Ó Santo Deus, o Teu poder se estende de um lugar a outro do universo, meu Deus, e os transcende muito mais além. Pai, porque Tu és tremendo em tudo que fazes, em tudo que opera. E nesse momento tão especial, nos colocamos mais uma vez na Tua santa e gloriosa presença, te pedindo, Senhor, que Tu nos conduza nesse momento de adoração ao Teu nome, que o Teu Santo Espírito venha sobre este lugar e inspire cada louvor que será entoado a Ti. Ó Pai querido, que cada acorde que seja dado seja para a Tua glória. Ó Santo Deus, que cada nota musical emitida aqui seja para a Tua glória, Pai, e cada palavra pronunciada seja para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vem nos abençoar, vem abençoar a nossa nação, nosso país, que se encontra em um momento tão difícil, meu Pai. Mas, Senhor, Tu és aquele que tem o controle sobre tudo. Tu és aquele que sobre tudo e sobre todos governa. E as coisas só acontecem, meu Deus, segundo o Teu propósito, e o mal só nos acomete até que Tu coloques o Teu basta. Assim nós cremos, ó Deus, e nós oramos a Ti, porque sabemos, Santo Deus, que Tu podes fazer passar toda crise, toda dor, toda doença, toda enfermidade que tenha acometido qualquer um dos Teus servos, nossos irmãos. Tu podes dar o Teu basta agora, Senhor. Tu podes dar a Tua ordem e a enfermidade sair, a virose ir embora, meu Senhor. E assim todos possamos Te louvar e Te agradecer pelo Teu poder, pela Tua benevolência, ó Pai querido, pela Tua graça dispensada sobre nós. Abençoa as autoridades do nosso país, o governador do nosso estado, o prefeito da nossa capital em Fortaleza. Abençoa nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Senhor, que a Tua mão esteja estendida sobre ele, lhe dando vitória nesse momento de perseguição e de dificuldade que o Teu Filho tem enfrentado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre essa nação, que venhamos, ó Pai querido, a crescer para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja exaltado sobre todos, ó Pai, dessa nação, que ela possa se pronunciar como uma nação que teme o Teu nome. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, venha abençoar-nos, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Cristo nesse momento. Grupo de louvor, uma oportunidade. Com o hino de número 225.
batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixes tua cruz, se valente, se valente, pelejando
Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Todos nós haveremos de receber o nosso galardão que está com Cristo, e quando Ele voltar, Ele nos promete, trará consigo o seu galardão para retribuir a cada um segundo a sua obra. Nesse momento nós vamos fazer uma leitura que guiará a nossa reflexão nesse culto. Nós estamos refletindo uma sequência de mensagens no Sermão da Montanha e já exploramos todo o capítulo 5. Agora estamos continuando no capítulo 6 e nós iremos ler desta vez dos versículos 25 até o 34, encerrando assim esse capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nos diz a preciosa palavra de nosso Deus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar para que Deus nos guie na reflexão de sua palavra, para que Ele nos alimente nessa noite especial de adoração. Vamos orar também pelos nossos irmãos que, mesmo estando em casa, são fiéis contribuintes da obra do Senhor Jesus Cristo, porque o trabalho do Senhor não para. Nós estamos em casa, mas a obra do Senhor prossegue. Nossos missionários estão no campo e
Toda sorte de projetos da igreja continua em funcionamento, ainda que nesse momento de isolamento, mas também a igreja tem as suas próprias necessidades de manutenção e precisamos, logicamente, da contribuição dos servos de Deus. E lembrem-se que Deus ama aquele que dá com alegria, portanto, contribua, oferte alegremente ao Senhor Jesus, entregue a Ele as primícias da sua renda, porque assim convém. Aqueles que quiserem contribuir podem fazê-lo pelo depósito online para o Banco Bradesco, agência 3456, conta corrente 10500, dígito 7. Repetindo, agência 3456, conta corrente 10500, dígito 7. Você pode fazer a sua transferência, e se você é da nossa congregação, você bate um print para nós da transferência realizada e envia ou para o meu WhatsApp ou para o WhatsApp do primeiro tesoureiro desta igreja, o irmão Mário, e nós providenciaremos o comprovante da sua oferta. E se você não puder fazer o depósito, você pode também nos ligar para que possamos enviar uma pessoa que previamente será indicada, irá até a sua casa e recolherá a sua contribuição para a obra do Senhor. Então você tem meios de continuar ajudando a obra do Senhor, investindo no reino de Deus, porque o reino de Deus, ele precisa avançar e nós temos em nossas mãos essa responsabilidade. Contribua, pois, com alegria. Então vamos orar também por isso. Vamos orar pelos nossos contribuintes e ofertantes. Vamos orar pela reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar também por aqueles que estão nesse momento trabalhando nos hospitais, nos postos de saúde, e que tem também a sua vida em risco, e muitas vezes precisam até se ausentar da sua família para que não passem nenhuma contaminação. Então vamos orar por essas pessoas da área da saúde, em nome de Jesus Cristo, nesse momento oportuno. Pai bendito e Deus glorioso, nós louvamos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Nós Te bendizemos, Senhor, porque Tu és e sempre será o Deus de toda providência. Nessa passagem belíssima que lemos, Senhor, Tu nos ensina a confiar em Ti, a não estarmos preocupados, ansiosos com o dia de amanhã. E, ó Deus querido, ela não poderia ser mais oportuna nesse momento em que enfrentamos, diante da paralisação do comércio, da indústria, meu Senhor, aonde as ruas têm ficado praticamente desertas em muitas cidades. Ó Pai amado, e que muitas vidas que trabalham autonomamente, inclusive muitos servos Teus, meu Senhor, não têm podido mais trabalhar e estão preocupados com o pão de cada dia, e estão preocupados com a roupa, com o alimento, meu Senhor. Mas nessa passagem gloriosa Tu nos diz que Tu cuidas de tudo, porque se Tu cuidas dos pássaros, se Tu cuidas, ó Deus querido, aleluia, da erva do campo, como não cuidará dos Teus filhos? Ó Pai amado, que possamos, pois, edificar a nossa fé em Ti, que essa mensagem, ela nos inspire nessa noite, em uma fé renovada, a confiarmos, a sabermos esperar em Tua providência. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, dá alento a essa alma aflita. Em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, traz saúde para essa alma doente. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os nossos agentes de saúde, a todos aqueles, Senhor, que trabalham dentro da área de saúde, médicos, enfermeiras, ó Santo Deus, até
aqueles que fazem a limpeza nos hospitais, meu Pai. Que Tu venha preservar a vida deles, a vida de seus familiares, aguardá-los, meu Deus, porque eles estão também cuidando do seu próximo, prestando alento, prestando socorro, e isso, meu Senhor, é agradável aos Teus olhos. Abençoa suas vidas, suas famílias, em nome do Senhor Jesus, e não deixa, Deus querido, que essa virose venha a ceifar tantas vidas, meu Senhor, quantas vidas enlutadas. Ó Pai querido, traz sobre elas o refrigério aos seus corações, o Teu consolo em forma de bálsamo, meu Deus, possa estar sobre suas vidas nesse momento, trazendo-lhes o alento. Meu Pai amado e santo, continua derramando a Tua bênção sobre todos nós, Teus servos, sobre aqueles que contribuem com a Tua obra, que têm os corações donairosos, voltados, meu Senhor, para investir no Teu reino, que a Tua bênção esteja sobre eles também. Em nome de Jesus Cristo, continua nos abençoando, derramando da Tua graça sobre nós. Somos carentes e necessitados de Ti, ó Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor com 2 hinos agora. Saudando a igreja com a paz do Senhor, mais uma vez, que você possa se conectar com o Senhor nessa noite, que você possa doar todo o seu louvor e adoração a Ele. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, por todo meu ser, por tudo que sou, sempre te adorarei. Senhor, toda fé vai cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e curvem aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo, poderes, grandes feitos, e nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, por todo meu ser, por tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e curvam aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo, poderes, grandes feitos, e nada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas O Senhor é fiel e as suas promessas são incomparáveis. Voltemos ao monte. Nós estamos trabalhando
trabalhando esse tema tão maravilhoso, esse sermão de Jesus Cristo, chamado de Sermão da Montanha. E estamos hoje terminando aqui a sessão do capítulo 6, que fala sobre a motivação do cristão. E o que é que deve motivar você como cristão? Como dissemos anteriormente, todo o capítulo 6, ele pode ser resumido em duas palavras: Deus primeiro. Quando fazemos boas obras, é o que Jesus diz no início do capítulo 6, nós devemos buscar a aprovação de Deus sobre a aprovação dos homens. E quando oramos, devemos orar pelas preocupações de Deus antes das nossas preocupações. E quando guardamos tesouros, devemos guardar tesouros no céu e não na terra. E agora, quando nós chegamos a essa sessão sobre não se preocupar, Jesus nos diz que nós devemos procurar primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas também serão nos dadas. Na semana passada, nós conversamos sobre guardar tesouros no céu, em vez de guardá-los aqui na terra. O que levanta a questão: se eu guardar meus tesouros no céu, o que acontece comigo aqui na terra? E aí Jesus responde: não se preocupe. É o que ele nos diz nessa passagem. Não se preocupe. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus cuidará de você. A passagem da semana passada terminou com Jesus dizendo: você não pode servir a Deus e ao dinheiro. E existem duas maneiras pelas quais nós servimos ao dinheiro em vez de servirmos a Deus. A primeira é quando nós depositamos tesouros aqui na terra em vez de depositá-los no céu. E a segunda é quando nos preocupamos com as coisas dessa vida em vez de confiarmos em Deus. A primeira diz respeito ao problema da cobiça, e a segunda fala do problema do cuidado. E Jesus nos diz que a resposta para esses dois problemas é a mesma: procure primeiro o reino de Deus. Para vencer a cobiça, procure primeiro o reino de Deus. Para vencer os cuidados, procure primeiro o reino de Deus. Quando Jesus contou a parábola do semeador e da semente, ele identificou a semente que caiu entre os espinhos em Mateus capítulo 13, versículo 22, como aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então podemos perceber nesse versículo aqui de Mateus 13, 22, os mesmos dois problemas: as preocupações desta vida, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Na verdade, são os dois lados do mesmo problema, que se concentra nas coisas desta vida e não no reino de Deus. A palavra-chave dessa passagem que lemos é preocupação. Jesus usa essa palavra 6 vezes nestes versículos, e 3 vezes Jesus nos dá a seguinte ordem: não se preocupe. Preocupar-se, portanto, não deve ser uma opção para
E na presente passagem, Jesus ele não está sugerindo que nós paremos de nos preocupar. E nem tampouco ele nos diz que acha uma boa ideia que nos preocupemos. Em vez disso, ele nos dá uma ordem. Ele diz: não se preocupe. E assim nós devemos obedecer. Não vos preocupeis, diz o Senhor. A palavra traduzida por cuidadoso no versículo 25 que lemos, e inquietos, respectivamente nos versículos 31 e 34, vem da mesma palavra grega, merinal, e se refere à inquietação interior, ao cuidado, à ansiedade, à preocupação. E também pode significar ser distraído ou puxado em direções diferentes. Portanto, a resposta de Jesus para o problema da preocupação é se focar em uma única direção. Busque o reino de Deus, diz o Senhor no versículo 32, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, se foque no reino de Deus. E Jesus nos ensina aqui 3 coisas sobre preocupação. Primeiro, ele nos diz que a preocupação é desnecessária para você como cristão. Segundo, ele nos diz que a preocupação ela é indigna para você como cristão. E por fim ele nos diz que a preocupação é improdutiva para você como cristão. Então, a preocupação é desnecessária, é indigna, é improdutiva, porque você é um cristão. Vamos então dar uma olhada na primeira dessas coisas que Jesus nos fala. Nos versículos 25 a 30, Jesus nos ensina que a preocupação é desnecessária para você como cristão. Ele dá razões para isso, mas a primeira delas é que a vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Veja o versículo 25 que lemos. Ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Há muito mais na vida, todos hão de convir, do que comida. Existe amor, trabalho, família, adoração, serviço, relacionamento e outras coisas. E há também muito mais no corpo do que apenas roupas. A saúde, descanso, sono, boa forma e outras coisas que poderíamos aqui citar também. Uma pessoa, ela pode morrer com uma mesa farta diante dela, e as roupas mais chiques do mundo não ajudam quando o seu corpo está doente. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. O ponto de Jesus aqui é o seguinte: se Deus prover as coisas maiores, a tua vida, o teu corpo, certamente Ele prover as coisas menores. Afinal, quem foi que te deu a vida? Quem te deu o corpo? E só existe uma resposta óbvia para essas duas perguntas: Deus. É evidente. Então, se Deus já providenciou as coisas mais importantes para nós, Ele também não fornecerá
aquelas coisas que são necessárias para que continuemos a viver. A preocupação é desnecessária a você como cristão, porque a vida que você tem, que é um dom de Deus, que é uma dádiva dele a você, é mais importante do que a comida. E esse corpo perfeito que Deus te deu é muito mais importante do que a roupa que você veste. Então, Jesus, ele passa a nos ensinar aqui uma lição dos pássaros. Há muitas ilustrações que nós podemos aprender observando a natureza. E Jesus, como ninguém, ele usou ilustrações extraídas da natureza para os seus sermões. E o objetivo disso é que Deus, ele pretende que a criação, ele nos ensine acerca dele, como nosso Criador. Vemos a providência de Deus ao nosso redor, em tudo que nos cerca. E para aqueles que são mais atentos, para aqueles que prestam mais atenção, até mesmo de uma pedra, ele pode ver um lindo e belo sermão. Aqui, Jesus recomenda que nós olhemos para os pássaros. Nós lemos no versículo 26: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Veja o que Jesus diz aqui no final desse versículo: vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Bem, você não tem muito mais valor do que as aves do céu? Claro que você tem. A preocupação, ela é desnecessária para você como cristão, porque Deus cuida dos pássaros no ar, e Ele não cuidaria de você, que é imagem e semelhança dele? Aqui Jesus argumenta do menor para o maior. Você é muito mais valioso do que os pássaros. E se Deus cuida das coisas menores, se Deus é zeloso com essas coisas pequenas, imagine com as coisas maiores, imagine comigo e com você. O Salmo 145, versículo 15 diz: os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem supre as nossas necessidades. Olhe para as aves do céu. Os pássaros não se acordam preocupados com o que vão comer, como vão se proteger. Como é que os pássaros se acordam? Quem já observou os pássaros? Quem teve já o privilégio de estar no interior, acordar bem cedo, você vai ver que os pássaros, eles se acordam cantando, louvando ao Senhor. E então, depois de cantar, eles saem para procurar a comida que Deus lhes dará. Eles têm a certeza disso. E isso, eu não quero dizer que nós devemos parar de trabalhar ou de planejar o futuro. Jesus, em nenhum momento ele diz aqui: não trabalhe. Ele diz: não se preocupe. É necessário o trabalho para o cristão, mas a preocupação, ela é desnecessária. Os pássaros, eles ainda precisam trabalhar, eles precisam sair e pegar a comida, só que eles não se preocupam com isso. Eles sabem que todo dia eles vão encontrar o alimento que precisam. Observe o que Jesus diz que você é aqui. Ele diz: vosso Pai Celestial.
as alimenta. Os cristãos têm um relacionamento único com Deus, não por causa de qualquer coisa que nós tenhamos feito, mas simplesmente porque confiamos em Jesus para a nossa salvação. E como cristão, você foi adotado na família de Deus, e Ele é o seu pai. E se um pai na terra cuida dos seus filhos, não cuidará muito mais o Pai Celestial? O Pai perfeito, que é Deus, não cuidará dos seus filhos aqui na terra? Não suprirá as suas necessidades? Eu já mencionei aqui uma vez uma ilustração de dois pássaros, um robin e um pardal, que observavam atentos a corrida frenética do ser humano, onde o robin, depois de observar tantas pessoas, ele disse ao pardal: eu realmente gostaria de saber por que esses seres humanos são tão ansiosos, se apressam tanto e se preocupam tanto. Então o pardal disse para ele: amigo, eu acho que deve ser porque eles não têm um Pai Celestial como nós, que se preocupa comigo e com você. O ponto que eu quero dizer aqui, que eu quero mostrar, é o seguinte: se você é cristão, você tem um Pai Celestial, e se o seu Pai Celestial cuida dos pássaros, Ele também não cuidará de você? Em última análise, é Deus quem supre as nossas necessidades, e preocupar-se com a comida é desnecessário para você como cristão, porque Deus alimenta os pássaros do ar, e você tem um Pai Celestial que cuida, que supre todas as suas necessidades. E então Jesus acrescenta outra consideração prática a essa seção sobre os pássaros. Ele diz que a preocupação não muda nada. Veja no versículo 27: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus não está falando de metragem aqui, de fato, da altura, de quem é mais alto, quem é mais baixo, ou de quem deseja crescer mais. Veja como a NVI traduz esse versículo, mesmo versículo 27, e aí nós vamos entender plenamente o que Jesus está dizendo. Ele diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você pode fazer isso? Você pode acrescentar uma hora a mais à sua vida? Você pode aumentar uma hora a sua vida se preocupando com isso? E a resposta, claro, é não. Você não pode. No máximo que você vai conseguir, se preocupando, é encurtar a sua vida, mas não prolongá-la. Você não pode adicionar uma única hora à sua vida se preocupando com a duração da sua vida, com o tempo da sua vida. O fato é que a sua vida, ela está nas mãos de Deus e não nas suas. Não está no seu controle. Ele determinou o dia em que você nasceu e determinou também o dia em que você irá morrer. Alguns de nós vivem mais, outros vivem menos, e assim a vida prossegue. E existe uma grande sabedoria em confiar em Deus com a duração dos nossos dias. Davi, por exemplo, escreve no Salmo 39, versículo 4: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta
quanto sou frágil. E novamente no Salmo 139, versículo 16, o salmista diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Então entenda uma coisa: Deus é soberano. Vida e morte estão nas mãos de Deus, e você não pode adicionar uma única hora sequer ao tempo de vida que Deus te deu. Você não pode acrescentar uma hora sequer à sua vida, se preocupando em quanto tempo você vai viver. Como disse um comentarista, a preocupação, ela não realiza nada, a não ser tirar Deus de cena. A preocupação, ela é desnecessária para você como cristão, porque a preocupação não muda coisa nenhuma. Você não é capaz de mudar nada se preocupando. E então, Jesus nos dá uma outra ilustração da natureza. E dessa vez, uma lição das flores. Nos versículos 28 a 30, Jesus diz: e quanto ao vestuário, por que andais solícitos, ou por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Jesus diz: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Isso é, Jesus está dizendo: aprenda com os lírios. Há uma lição que Jesus quer que você aprenda aqui. E como é que esses lírios do campo crescem? É através de nenhum esforço próprio, mas simplesmente eles crescem pela providência de Deus. E assim Jesus nos ensina que Deus, Ele não apenas alimenta a sua criação, mas Ele também a veste. E como Deus veste lindamente aquilo que Ele criou. Quanta beleza há na natureza, quanta beleza há numa flor. Tanto que Jesus diz: todo o esplendor de Salomão não se compara à beleza de uma única flor do campo. Nem Salomão conseguiu se vestir assim. Observe que é Deus quem as veste, não é a mãe natureza que veste. Toda beleza na vida e na natureza flui diretamente da bondade de Deus, de um Deus todo-poderoso, soberano, pessoal, e não de uma força impessoal. É Deus quem faz. Mas a outra lição aqui nas flores que Jesus quer nos ensinar e que vai além da sua beleza. Jesus aponta para a natureza temporária delas. Elas são lindas, mas elas também são frágeis. Uma flor pode ser facilmente pisada ou destruída. As flores, elas não duram tanto quanto os pássaros. E no entanto, Deus ainda as veste de beleza. Jesus deixa entender aqui que os filhos de Deus, eles têm um futuro melhor que as flores silvestres. Ele fala das flores sendo jogadas no fogo. E sempre que você vê fogo em Mateus, geralmente é uma linguagem de punição eterna.
A referência a queimar no fogo, normalmente no Evangelho de Mateus, é uma linguagem do julgamento. Mas os filhos de Deus, eles não perecerão, eles terão vida eterna, pois fomos perdoados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero destacar aqui que apenas porque as flores do campo não trabalham, não significa que você não deva trabalhar. Basicamente, as flores do campo, elas não podem trabalhar, e Deus, de qualquer maneira, as veste. Então, se Ele veste aquilo que não pode trabalhar, Ele não vestirá a você, e muito melhor, que pode trabalhar? A questão aqui não é que você não precisa trabalhar, mas que você não precisa se preocupar enquanto trabalha, porque Deus cuida de você. Lemos no Salmo 127, versículo 2: será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Não é necessário se preocupar com roupas como cristão, porque Deus veste a grama do campo, e Ele certamente cuida de você. Jesus também nos ensina aqui que a preocupação, ela é incompatível com a fé. No final do versículo 30 ele diz: não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé.